paterna, ou melhor, somos mais identificados a uma dessas duas linhagens. E aí, nesse sentido, as concepções de masculino e feminino, de masculinidade e feminilidade, e o modo como os sujeitos nessa linhagem operam, a nossa herança histórica, vai ser um dos fatores fundamentais que vai definir como cada um de nós, enquanto sujeito, vai se relacionar com a sexualidade. Um outro fator importante, que na verdade é fruto da história familiar, mas é também intimamente ligado à cultura, não é? É o desejo de pai e mãe por terem um filho homem ou terem uma filha mulher. Não é? Cada um deles tem um desejo, em cada uma das gestações um desejo diferente, para cada filho um projeto diferente, e o filho, ao nascer, vai ser abraçado por essa malha de linguagem, né? Vai ser como se fosse, a gente sempre usa esse exemplo da rede de pescador, e nessa malha de linguagem que o abraça, nessa herança histórica, vai estar colocado o desejo do pai e o desejo da mãe por ter um filho menino ou uma filha menina. O terceiro fator importante é a tendência à repetição, que é, se não houvesse a tendência à repetição das histórias familiares, a compulsão à repetição das histórias, também acho que a psicanálise não teria muito a fazer na clínica, né? É por alguém se perceber repetindo que muitas vezes busca um trabalho terapêutico ou psicanalítico. O tema da palestra fala de feminilidade. Então aqui fica a tendência para a menina de repetição da posição da mãe. Tanto mais marcada, quanto for menor a incidência da paternidade, né? Quanto menos esse pai, que vestiu aí a função paterna, entrar e assumir essa paternidade. A tendência à repetição vai ser tanto maior também, quanto maior for, entre aspas, a rejeição, ou quanto mais a mãe valorizar o sexo masculino, ou o irmãozinho que existe, ou que existe imaginariamente e que não veio. A repetição vai se acontecer, a tendência à repetição, ela se dá basicamente por uma relação de cumplicidade, não é? De um ponto de encontro, de encontrar uma relação amorosa com essa mãe, não é? Se eu a repito, eu em ato, de certa forma, a perdoo, não é? Essa repetição, repito, pode ser mais ou menos suavizada pela entrada, pela acolhida oferecida pelo pai. E como é que então entra esse pai? Né? Como é que entra o papai? De modo assim bem esquemático, ele pode entrar de duas formas. Uma delas é essa posição de acolhida mesmo, essa posição de acolhida e de criação de um conforto dessa filha com o fato dela ser mulher. Em outras palavras, ele reconhece essa filha como sujeito, né? Como sujeito, como detentora de um desejo, como alguém que merece esse reconhecimento, justamente por ser mulher, no caso. Essa filha provavelmente no futuro vai se acomodar muito melhor com a condição de ser mulher. Provavelmente no futuro ela vai oscilar com mais, ela vai transitar com mais flexibilidade entre essas duas posições, a masculina e a feminina, a passiva e a ativa. Porque um dia na origem ela foi reconhecida como sujeito. Mas o pai também pode ver a filha como objeto, né? Ele pode ver a filha desde uma posição sedutora, ou até de assédio, como a gente vê algumas vezes. Essa filha colocada na posição de objeto, possivelmente, estou falando de tendências, possivelmente vai vestir essa feminilidade de uma maneira até mais exacerbada, não é? Para servir de fato de objeto, esse objeto que atrai, que convoca o desejo do pai, de uma maneira mais exacerbada. Mas essa posição de objeto é extremamente incômoda, não é? A gente vai ver isso no futuro, provavelmente isso vai constituir o que a gente chama de mascarada, né? É a mulher que tem todos esses atributos culturais da feminilidade, excessivos, exagerados, e que na verdade é a mulher fatal, né? A mulher que está numa posição ativa, castradora, numa posição masculina, tão presente na literatura, tão presente aí nas óperas, né? Uma mulher que vai ter um desconforto muito maior com a condição
com o fato de ser mulher. A isso se soma, talvez, então esse desejo original do pai, né? O desejo original de ter uma filha ou ter um filho. Como é mais comum o grude da mãe, essa relação de intimidade mais visceral da mãe com o filho homem, é comum também uma entrada maior do pai com filha mulher e uma acolhida maior e uma relação muito íntima e muito próxima com esse pai. Estou falando de um modo bem generalizado e de novo ressaltando que aí o que vai valer é cada um. Mas eu pensei em fazer 2 recortes, né, de 2 analisando as minhas, coisas que foram ditas há alguns anos atrás, de gente que faz análise há muito tempo. Né? Então, uma mulher de mais ou menos 50 anos de idade, que não se casou, que não teve filhos, e que dizia sempre: meu pai queria que eu fosse um homem. Meu pai cortava o meu cabelo bem curtinho, punha chapéu de marinheiro e calças curtas. E deu no que deu. Para falar da importância da posição do papai, né, do pai. E a mais extraordinária, que eu acho que acaba sendo quase que uma síntese, né, disso tudo que a gente está falando ou pensando aqui. Também é uma analisanda com muitos anos de análise, que primeiro me diz uma frase, talvez para a gente pensar nas perguntas. Ela diz assim: o modo como a minha família constrói as mulheres é assim. Todas as mulheres não serão amadas por nenhum homem. E aí ela diz: eu tenho um pacto de cumplicidade na dor com a minha mãe. Eu sou sempre insatisfeita, sempre alguma coisa me falta. Mas eu tenho também algo com meu pai. Eu pareço mulher. Eu me constituí como uma mulher que ele desejaria, porque a minha mãe ele não desejava. E também profissionalmente. Ela se tornou uma grande empresária. Eu sou uma grande empresária. Porque aí eu faço aquilo que meu pai queria que meus irmãos fizessem. Acho que é isso. E eu fico pensando no destino. No bom destino, que seria a possibilidade de alguma identificação da menina com um traço paterno. Né? Freud já fala disso, no caso da Elizabeth von Erre, de outras histéricas, que ele diz, bom, tinham muita conversa com o pai, se interessavam pela cultura na época que era possível de identificação com o pai. Né? Só que o destino de mulher impede que elas, no caso da Elizabeth, né, que ela pudesse exercer os efeitos dessa identificação, intelectualidade, talentos, etc., porque ela tinha que casar. Mas eu penso se não há uma dificuldade, e te pergunto se você acha na sua clínica que essa dificuldade hoje estaria sendo talvez abrandada, porque uma identificação é um jogo de espelhos, quer dizer, depende de que o pai reconheça a identificação. Então imagina uma moça do século XIX que se identifique com um traço paterno e o pai que não quer se identificar com uma mulher, porque para ele o conceito de masculino, ele não pode abrigar uma identificação com uma filha, então ele empurra a filha toda para o lado da mãe. Se você acha que hoje há nesse campo diferente, nessa mistura maior de campos, a possibilidade das filhas acolherem e dos pais acolherem a identificação das suas filhas, como uma saída um pouco menos trágica para esse dilema edípico. Obrigada. Nunca tinha pensado nisso de uma forma tão formal assim, né, Maria? Mas eu acho que sim, acho que é extraordinário isso, estou pensando agora. Quer dizer, eu acho que hoje sim, essa identificação é possível, essa acolhida do pai, né? Eu acho que até talvez ele deseje muitas vezes que essa identificação com os traços masculinos aconteça, né? E não tinha pensado nisso, mas hoje a sociedade permite que isso seja depois exercido. Acho que é uma coisa muito boa. Acho que pensando agora na clínica, acho que isso resulta em, gosto de usar essa palavra, acho que ninguém gosta, mas em traços, em uma estrutura clínica, em um sujeito mais saudável, provavelmente. Acho que sim. Acho que sim. Acho que é uma conquista do feminismo extraordinária. Acho que é. O que talvez as ajude a se libertar da mãe, né? De algum modo. Da mãe que eu acho que está presa, apesar da modificação da cultura, nessa coisa da diferença sexual, do modo como eu chamei de